sério hoje. Olá. Bom, Muito bem-vindos ao nosso boa tarde, 32º. não necessariamente 22º, Não, 32º episódio, Papo de Terapia, eu acho. é isso, por aí. Hoje aqui com um convidado muito especial pra gente também, nosso amigo Douglas. Muito bem-vindo, Douglas. Exatamente. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com você para bater um papo. Sim. Bem-vindo, Douglas. Vamos conhecer o Douglas um O pouquinho? Douglas Henrique Gomes, né? Ele é psicólogo clínico e atende com a Gestalt terapia. E hoje nós vamos falar do processo terapêutico. Sim, então fica com a gente até o final. Aliás, agora, nesse momento, já curte, já compartilha, já fica com a gente até o final aí. Mesmo quem não for ficar, já faz esse processo todo, né? Pra você sempre receber nosso conteúdo e mais pessoas terem acesso também. Então já faz isso de uma vez. E a gente vai falar hoje justamente sobre isso. Para quem faz terapia, para quem está pensando em fazer terapia, para quem trabalha com terapia, né? A gente vai adentrar um pouquinho aí no que a gente chama do processo terapêutico, né, Douglas? Então, antes de começar a fazer as perguntas, eu queria que você falasse assim, como é que você chegou na psicologia e como é que é seu trabalho hoje, como é que você se sente aí nesse processo terapêutico da sua vida também. Tá. Eu cheguei na psicologia depois de tentar me encontrar em outros lugares, né? Assim, eu acho que como muitos jovens, assim, aos 18 anos eu estava muito perdido na vida, me sentindo obrigado a escolher uma área para estudar, uma graduação para fazer. E eu gostava de muita coisa, mas sem saber afunilar, né? E aí, na época, eu tentei fazer um curso que chamava Ciência do Estado, chama ainda, né? Ciência do Estado, que misturava ciências sociais, administração, porque eu gostava um pouco ainda gosto, assim, dessa área mais de discussões mais políticas, assim, né? Só que na época eu não consegui passar no UFMG, e aí eu desisti do curso, e aí eu fui fazer administração de empresas, porque eu venho de uma família que tem uma empresa, mas eu consegui passar, ingressei na faculdade e foi muito frustrante para mim, porque eu não me sentia motivado para estar ali. Era muito difícil estar naquele espaço. Foi quando o processo terapêutico começou na minha vida, assim, porque eu me deprimi, me senti muito mal, e eu não entendia nada daquilo. Eu devia estar com 19 anos, talvez, e comecei a fazer psicoterapia nesse momento. E aí, a partir daí, a terapia foi se tornando cada vez mais importante na minha vida, assim. Ainda naquele momento, sem pensar, você faria psicologia. E por sugestão da terapeuta e conversa com amigos, eles falaram assim, nossa, seria ótimo. Nossa, te combina com você? Você já é terapeuta nosso, né? Aí eu fui me convencendo da ideia, assim, e consegui pedir a transferência interna na PUC Minas. Legal. Que eu fazia administração também na PUC, né? E aí eu tive essa transferência, consegui essa transferência e ingressei na psicologia. E aí na psicologia foi a primeira vez na vida que eu me senti motivado a estudar. Curioso, né? Como é que a gente passa anos e anos da nossa vida dentro de uma escola, estudando, sem motivação nenhuma para estar ali. E aí, para mim, era muito maravilhoso, assim, eu querer estudar. Eu queria estar ali, eu queria ler o livro, eu queria ler o texto. Aí eu fui me desenvolvendo enquanto psicólogo, paralelamente como eu fazia terapia, assim. Mas aí, acho que talvez a resposta à primeira pergunta foi assim. Quer dizer que teve um processo, Teve. né? Para que isso... Porque você chegasse nesse lugar de falar assim, gente, eu achei, né? Encontrei algo que tem a ver comigo, né? Talvez o processo terapêutico ajude a gente muitas vezes a chegar nesses lugares. Não é isso? Embora, né, gente, é bom sempre lembrar que terapia não é miojo, aqueles métodos que a gente já conhece, né? Não é... A gente está falando de processo, né? Não assim, de passos, né? Não é um passo a passo. Não está escrito, né, como que é, assim. O seu processo você vai acabar vivenciando ele, vendo como que é, e é bem individual, né? E como que é isso na clínica? Assim, alguém chega, para quem está pensando em fazer terapia, assim, e você contou, né, que você estava num momento muito... com algumas questões, né, internas, né, e deprimido pelo jeito, né, pelas escolhas que estava fazendo. Sim. Esse é o momento de procurar terapia?
esse pode ser um momento que a pessoa possa procurar terapia, assim. Eu acredito que a terapia é um espaço que a pessoa pode escolher frequentar se ela quer revisar a própria vida, assim, né? Se ela sente que tem alguma coisa nela que não está muito bem resolvido. A minha história é de a terapia ser um lugar muito importante para conseguir sair de uma crise, né? Eu estava numa crise de identidade naquele momento que eu escolho começar a fazer terapia e passo a fazer psicologia, né? E aí isso redireciona a minha vida. A terapia, isso pode ajudar a pessoa a redirecionar a vida dela, se ela assim ela necessitar, né? Assim. Sim. Mas normalmente os clientes que me procuram, eles estão passando por algum mal-estar, né? Assim, tem alguma coisa não dando muito certo na vida deles. Eles procuram esse processo, assim. Eles procuram a terapia, porque eles estão se sentindo muito mal, né? E a terapia é esse lugar por excelência de acolhimento dessa coisa meio ruim, meio engasgada, meio sensação meio ruim que a gente está tendo com a vida, assim. A terapia é esse lugar onde a gente pode vai ter um profissional que vai te acolher, que vai te escutar, a dar lugar para aquilo e conseguir elaborar aquilo de alguma forma. Sim. Todos os nossos mal-estares, assim, né? Então, acho que a terapia, ela quem quiser fazer terapia, ela é um convite a revisar a sua vida. Tudo. Tudo, 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 assim. Pode ser maravilhoso, assim, para quem topa isso. Porque isso é muito difícil. Muitas pessoas entram em terapia, mas não entram em processo. Acho que fazer essa diferença, Sim. né, Ed, né, Diogo, assim, porque você frequentar a terapia não quer dizer nada. Assim. É porque hoje tem muito isso, né? Tipo assim, coloca na Bíblia assim, terapia em dia. Isso. Né? Em dia como, querido? O que quer dizer esse em dia, né? Que tipo assim, já que eu faço terapia, eu tô resolvendo meus problemas. Ou sou uma pessoa que me conheço muito, quer vender muito eu tô essa bem imagem, com a vida, né? né? A pessoa até coloca isso, se eu tô bem, se eu tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui, não tô numa depressão, tá tudo bem já. Então tá melhor do que os E- outros que não fazem também. Né? A gente tem muito isso também. A terapia em dia é meio assim, eu faço minha terapia, então, logicamente, para quem não faz, eu sou uma pessoa que é muito mais Sim. terapeutizada, né, do que quem não faz, e, portanto, sou melhor, né? E não é isso, né? Não é isso. Outro dia um cliente meu falou assim que ele estranhava as pessoas que divulgavam demais que fazia terapia, porque ele fazia por uma necessidade muito grande. Ele gosta daquele espaço, ele falava que eu gosto dali, mas é muito desconfortável. Mexer na gente é desconfortável. Aham. Então, assim, não que todas as sessões de terapia sejam a gente chafurdando em dor, não é isso, assim. Colocando um dedo na ferida. A gente tem medo por causa disso, né? Ah, chegar lá e vai começar com o dedo na minha ferida. Isso. Não é assim também. Esse dedo na ferida, ele para o psicólogo, para o terapeuta, para aquele que decide cuidar, né, assim, das pessoas em sofrimento, ele tem que ser muito bem pensado e a hora certa de fazer, né? Sim. Porque a gente está ali para ajudar a pessoa a ela criar formas de lidar com a dor dela, não para aumentar a dor. Mas lidar com as próprias dores é parte fundamental de um processo terapêutico. Assim. Então, esse cliente, para mim, ele foi muito interessante. Porque ele falou assim, é muito desconfortável. Nossa, e aí eu falava que as pessoas, a rede social dele, né, as pessoas postavam todas felizes, acabei de sair da terapia, e ele ficava assim, que Eu não terapia que esse tenho povo tá fazendo? isso. Eu não tenho isso. Não sai desse jeito, né? Não, assim, sabe? Então, eu acho que terapia, ela é um processo terapêutico, né, fazendo essa distinção assim bem vivido, ele é transformador para aquele que se abre e Sim. quer, porque tem que querer, né? Porque E quando ele traz essa transformação, ele até traz essa sensação, né? Essa sensação do bem-estar, de aceitação, né? Nossa, da gente perceber, putz, não era aquilo tudo que eu imaginei, tirei um peso. A gente começa a refazer tantas coisas que a gente vai vendo, nossa, não era aquilo lá, né? O processo terapêutico faz a gente chegar nesse lugar, né? Mas é um processo, né? Não é toda vez que eu vou entrar lá com algo, eu tô com um problema com o Ed, vou chegar na terapia e vou sair super feliz com o Ed, né? Não necessariamente isso que vai acontecer, que é o que está sendo muito vendido, né? Dessa coisa muito rápida, né? O que você fala, isso é como se
toda vez que eu fosse em terapia, eu entro na terapia, entro no processo terapêutico, saio desse processo, tenho meus insights, já estou 2 passos à frente. Né? Assim, tudo aquilo ali em 50 minutos. Né? Isso não vai acontecer nesse tempo tão curtinho assim. Então, vai ter esses momentos bons, né? Terapia não é só momentos ruins, mas é um processo, né? Tudo faz parte, né? A gente vai vivenciando muita coisa dentro da terapia. A gente tem uma cultura muito imediatista, né? Assim, de várias formas diferentes, né? E acho que um desafio para quem topa, né, um processo terapêutico é a paciência mesmo. A paciência tanto para lidar consigo, quanto para dar o tempo daquilo ir não sendo transformado. Porque não é de um dia para o outro, e cada questão que a gente está lidando vai pedir um tempo específico para que aquilo seja maturado e transformado, assim. Sim. Sabe? Então, meus clientes perguntam assim, tem uma data para acabar? Eu falo assim, olha, eu não trabalho com essa perspectiva, né? Assim, de que daqui de quanto tempo você vai conseguir resolver isso. Porque eu acho que as pessoas, justamente pela pressa, as pessoas acabam atropelando os próprios processos, né? Assim, e é papel do terapeuta ajudar a pessoa a compreender o momento que ela está vivendo, assim. E convidá-la a estar sempre assim, olha, é isso que está assim, também. Eu acho que quando a gente estava combinando, né, de vir aqui para conversar, então, quando eu pensei em falar também do meu processo, Sim. eu acho que tem uma coisa que ajuda, que é viver isso que eu trabalho, né, assim, de certa forma. Eu acho que traz acho que talvez uma empatia muito grande, porque quando a pessoa olha para mim e fala assim, tá muito difícil, olha, já tive muitos momentos assim, nossa, tá muito difícil. Sim. Sabe? E você tem um acolhimento, uma solidariedade para essa pessoa que está ali na sua frente dizendo, nossa, tá muito difícil. Sabe? E é muito difícil a gente lidar com um monte de coisas que a gente sempre evitou a vida inteira. Sabe assim? E é interessante você falar sobre a paciência, né? Porque ela sempre vai também da pessoa que está passando pelo processo, e o terapeuta precisa aprender também a ser paciente com aquilo, né? Isso. De manter aquela angústia muitas vezes, que a pessoa fugiu a vida inteira, né? Tipo assim, eu cheguei num estado em que eu não sei o que vai sair daqui. Não tem vida nesse lugar, né? Eu não me vejo nesse lugar, não tem saída, né? Eu lembro de mim, meu processo terapêutico mesmo uma vez, que foi uma das maiores angústias que eu vivi, assim, né? Que é memorável. De eu olhar para ela e falar assim, você não está entendendo, minha querida. No meu campo, não existe a possibilidade de fazer algo diferente disso. Eu não sei fazer. Né? E a intervenção dela no dia foi assim, quando a gente não sabe, a gente aprende. Terminou a hora. Pode ir. E eu fui embora com aquilo, e eu falei assim, gente, isso que eu tô vivendo aqui, realmente eu fugi a vida inteira. Né? Então, acho que a parte principal, às vezes, ou é importante do processo terapêutico, para o terapeuta ajudar a manter essa angústia, né? Isso. Olha, eu trabalho, nessa perspectiva de gestalterapia que eu trabalho, assim, eu tenho um supervisor, assim, que ele fala uma frase que para mim é muito importante, assim, que ele diz, ele faz nos livros de gestalterapia, alguns livros diz que o terapeuta ele precisa sustentar o campo. Sim. E aí ele acrescenta que a gente sustenta o campo com o próprio corpo, porque não sei se vocês sentem, mas eu sinto, assim, na hora que o cliente está me contando alguma coisa, é como se eu sentisse o tempo inteiro o peso daquilo que ele está vivendo. Então a gente empresta o corpo para sustentar aquilo que a pessoa ainda não dá conta. Para que, se ela conseguir dar conta, ela vai fazer um contato profundo com aquilo, ela vai aprofundar com aquilo, para ela conseguir elaborar. Sabe assim? E as evitações, igual você estava falando, Ed, as evitações são as nossas formas, né, de, em certo sentido, de defesa, né, daquilo, porque em algum momento foi importante a gente evitar aquilo, porque a gente acreditava que não dava conta. Mas esse processo com o adulto, né, assim, também acho que é importante circunscrever, né, assim, a minha clínica é frequentada por adultos, né, eu não atendo crianças e eu tive poucas oportunidades de atender idosos. Aí esse adulto é como se a gente sustentasse o campo com o nosso próprio corpo, um afeto que muitas vezes
o cliente ele não tem percepção completa que tá ali, mas já está ali. Então, você sustenta aquilo para que o cliente possa fazer o contato e o cliente possa criar a própria elaboração daquilo. Assim. É aí que você vai perceber que o cliente está tomando direcionamento e se apropriando do próximo processo terapêutico. Assim, delicado, eu acho delicado e muito eu acho que um momento que o terapeuta ele precisa ter muito refinamento dessa Sim. sustentação, assim. Mas eu acho o ápice do processo terapêutico. Você vê a coisa emergindo ali Bonito, e a né? pessoa tomando conta e elaborando aquilo, isso é fantástico, assim. Então, Douglas, você falou uma coisa muito interessante, que é o terapeuta sustentar no próprio corpo, né? Eu achei lindo isso. E realmente é no corpo mesmo, é sentido, né? Realmente é o que eu chamo de energia, né? Baixa, né? E É. fica ali transitando dentro daquele lugar, assim, tudo. Então, e muitas vezes o terapeuta não consegue sustentar isso, né? Porque, ou, enfim, quais são os motivos, às vezes, que você acha que o terapeuta não consegue sustentar isso? Boa pergunta, né? A minha experiência é que o terapeuta, né, ele está envolto, né, de padrões de comportamento que influenciaram todos nós, né? A gente tem uma construção muito evitativa, né? Desde criança, a gente... Né, se a gente vê uma criança chorando, o que a gente faz? Não, passou, passou, passou. Dá uma distração para É ela. uma distração, assim. A gente tem essa prática de querer retirar o desconforto do lugar. Sim. E do outro também. E do outro também. Porque é difícil pra gente, assim. Você vê uma pessoa triste e ficar do lado da pessoa triste. Você quer tirar ela da tristeza, Uhum. né? Então, o terapeuta é uma pessoa também com essa história, que não aprendeu a sustentar as próprias angústias no corpo. E aí eu acho que entra, né, assim, uma coisa que é recomendada em muitas abordagens terapêuticas, que é a supervisão e a terapia, né? Assim, Sim. a supervisão é esse lugar onde eu posso dizer para o meu supervisor, nossa, foi muito difícil quando ele falou isso, isso e isso, eu senti assim no meu corpo, nossa. E na terapia, o aprofundamento de, mas por que será, né, que para você foi tão difícil? Aí a gente passa a investigar na história Uhum. e tal. Mas é muito difícil para o terapeuta. Eu acho que o processo de se tornar terapeuta, pelo menos nessas abordagens, né, assim, gestalterapia e afins, é criar essa habilidade, assim, de sustentar o que é incômodo. Você falou de algo que seria mais angustiante, mas também acho que é tudo e qualquer coisa que é desconfortável. É tristeza, é a ansiedade, é a angústia, porque pode ser particular para cada pessoa, pode ter o seu próprio desconforto, né? A sua própria dificuldade. Por exemplo, a raiva. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a raiva. Se a raiva aparece no cliente, as pessoas podem tentar tirar aquilo, né? Assim, e atrapalhar o processo da pessoa em elaborar-se com aquele afeto, com aquilo que o afeto carrega junto, né? Sim. E falando de afeto, né? Perceber que a gente é o tempo todo. Nós somos seres muito relacionais, né? Então a gente está sempre em relação né? A algo dentro das nossas relações, assim, tudo. E as relações, quanto mais profundas, vamos dizer assim, talvez elas afetem mais a gente, né? Uhum. E nem sempre, em determinada fase da vida, a gente consegue lidar com aquilo. Onde eu quero chegar com isso? Porque às vezes em terapia muita gente fala assim: ah, eu já sei, vou fazer terapia, chegar lá e falar da minha infância, Uhum. dos meus pais. Papai e mamãe. Eu não quero mais ficar falando de papai e mamãe, sabe? Eu não tenho problema nenhum com eles. Hoje em dia a gente lida muito bem com tudo, Uhum. né? Uhum. Como é que é esse voltar na infância em processo terapêutico? Tá. É uma coisa, assim, uma coisa que eu lembrei que eu queria falar diante de um comentário seu, Ed, Pode assim, que é que a gente sente a energia. Tem um gestalterapeuta italiano que eu gosto bastante, que é o Francesetti, e que ele elaborou o diagnóstico atmosférico. Gostei do nome. Porque é isso, assim, atmosférico, porque nessa perspectiva a gente usa muito a sensibilidade para ler o campo. Como eu me sinto convocado no campo, né? Então, se eu estou aqui com vocês, aí eu estou me sentindo leve, isso quer dizer do nosso campo. O campo que a gente está construindo aqui é nossa somatória, assim, né? Diante de um cliente é a mesma coisa, assim. Talvez, para mim é muito fácil perceber, às vezes, um campo muito ansioso.
Uhum. Você vê que a pessoa ali tá te pedindo, mesmo que ela não tá te falando diretamente, ela tá te pedindo segurança, ela tá te pedindo resolva isso aqui pra mim, ela tá te pedindo para você conseguir dar uma sustentação que ela não consegue para aquilo, sabe? É, E aí, voltando na sua pergunta agora, da infância, né, assim, eu acho que a terapia, falar de infância, falar de pai e mãe, é uma parte do processo que talvez interessa muito para quem quer saber entender a questão. Uhum. A raiz, né? Tipo, Isso. onde começou o trauma, onde Exato. foi, né? É, Mas nem sempre vai resolver. não é, isso não entender, eu tenho clientes que se satisfazem com entender, mas muitos outros, a grande questão é como eu transformo isso. Sim. Então, e aí essa leitura de campo, ela se torna, ao meu ponto de vista, muito boa para isso, porque você sente o cliente repetindo o padrão dele com você, entende assim? Porque o cliente ele não inventa outra personalidade na hora que entra na sessão. Ele continua sendo ele, com os mesmos padrões de comportamento, né? Aham. Então, você pode falar numa sessão, porque tem isso também, a sessão terapêutica ela tem uma vida, né? Assim, você pode sentir que ela tá te levando a falar mais da infância ou não, mas como é que você traz aquilo para o momento atual e o que, que o cliente pode fazer com aquilo, né? O Sartre ele tem uma frase, que é um filósofo existencialista, eu discordo da primeira sentença e concordo com a primeira, assim, que ele fala assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Eu acho que importa sim Sim. o que fizeram com conceito, você. assim. É bom dar uma olhada. Importa sim o que fizeram de você. Mas importa Importa ainda mais mais ainda, né? o que você vai fazer com isso. Assim. Sim. Se te foram violentos, se te traumatizaram, se te abusaram, como você pode lidar com isso? O que você pode fazer com isso, assim? Porque isso parte de uma ideia de que a gente tem a capacidade de lidar com aquilo que a gente não teve ainda. Talvez isso seja quase uma fé do terapeuta, de acreditar que o terapeuta, que o cliente, eu acredito que você dá conta, Uhum. no seu tempo, não quero te pressionar, mas eu acredito que você pode dar conta disso que é tão difícil na sua vida, sabe? Acho que é aí, por aí. Tá Sim. pensando? Tem um. A gente revisa a nossa história, né? Várias vezes, às vezes em terapia mesmo. Você tá lá e tipo assim, eu lido com rejeição, vou dar um exemplo, né? Isso. Uhum. Que é um clássico. Né? Eu tô lá, eu fui rejeitado na minha infância, na escola, pelo meu pai, pelos meus amigos, pelo meu primeiro namorado, e assim vai indo os históricos de rejeição, Isso. né? E aquela história, aquele ciclo, né? Que a gente chama, vai estar sempre voltando, e o final é sempre eu lidando com a rejeição, É. né? Então eu tô sempre lá, e em processo terapêutico, fazendo terapia, assim, tudo vivenciando, tendo às vezes algumas experiências, e de repente eu volto de novo nesse lugar. E tem muita gente que chega nesse lugar e fala assim, gente, então não tá adiantando, porque eu tô sempre nesse ciclo, né? Vou falar de rejeição até quando? Né? Eu vou estar elaborando sobre a minha rejeição até quando? Né? E eu acredito muito que essa fé, né, que às vezes o terapeuta tem, né, de olhar para o cliente, assim, às vezes eu tinha muito isso, falar assim, gente, alguma coisa vai sair daí. Eu não sei quando, sabe? Uhum. Mas eu acredito que em algum momento a história não seja mais essa, né? E geralmente a pergunta é um pouco essa: o se apropriar do seu processo, né? Ou seja, trazer essa rejeição para você e Uhum. tirar um pouco da mão do outro. Acho que eu vou ilustrar dessa forma, né? Seria o fazer algo com isso para você? Olha, O que seria se apropriar e fazer algo Uhum. de novo com isso? quando eu falo de apropriação, é porque não sei se vocês já tiveram experiência, assim, tem gente que quando vai contar das situações que aconteceram, assim, narram quase como se fosse uma terceira pessoa que fez aquilo. Sim. E não foi uma terceira pessoa, foi você que fez, né? Assim, só que nessa nossa formação pessoal, a gente acaba criando como se fosse hábitos, né? Assim, que a gente não se identifica, mas que a gente faz. Então, esse campo, se apropriar, quando eu falo, é esse automatismo que a gente vive a vida, é como se fosse diminuir esse automatismo, como se fosse se apropriar do hábito, se apropriar do padrão de comportamento,
se tem uma repetição na sua vida, se algo se repete corriqueiramente, o que em você, não excluindo a responsabilidade do outro, mas o que em você corrobora para que essa repetição aconteça, assim, Uhum. né? E muitas vezes a gente tem as repetições, elas fazem parte assim da nossa história, né? Então, a apropriação e talvez o processo terapêutico, quando a gente fala muitas vezes de ampliação de consciência, né? Assim, ampliar a consciência, quando eu penso isso, é trazer cada vez mais consciência para si sobre o que você faz, sobre o que motiva seus comportamentos, o que está envolvido ali nas relações que você tem, sabe? E Uhum. pensar relacionalmente é muito frutífero, porque a gente está em relação o tempo inteiro. Sim. Se eu parar para pensar a maneira como eu relaciono com você, a maneira como eu relaciono com o Diogo, eu vou conseguir identificar um certo padrão como eu relaciono, às vezes com homens, Uhum. sabe? Às vezes com homens terapeutas. Tem alguma coisa ali que se repete, Sim. sabe assim? E aí eu vou me apropriando, me aproximando cada vez mais de mim. Não no sentido de controle, mas no sentido de reconhecer-me em tudo que eu faço. Essa fala do cliente, que eu escuto muito, assim, de ele fez alguma coisa e ele não se apropria, como se não fosse ele, ela é mais uma questão que a gente pode chamar de neurótica, assim, sabe? Na verdade foi você, assim. Você só não sabe por que você está fazendo, né? Sim. E às vezes o dar-se conta, né, dos nossos motivos e... Qual você deu um exemplo, né? Qual é o meu comportamento diante de amigos, homens, terapeutas, Uhum. né? Tem dois caminhos, eu acho que quando a gente se dá conta de algumas coisas, né? O dar-se conta eu também acho que é um termo do Gestalt, né? O dar-se conta dentro do... É isso, né? A Gestalt, ela tem algumas correntes dentro dela mesmo, né? E aí a Gestalt terapia que trabalha com o ciclo do contato, que eu acho que as meninas lá do Transborda Transborda. trabalham, Sim. ela trabalha com o ciclo do contato e um passo do ciclo do contato é o dar-se conta, o primeiro. E ao dar-se conta, existem várias formas de lidar com aquilo que você descobre a seu respeito, né? Hum. E aquilo pode ser... Não vou ser muito simplista agora, mas é só para ilustrar, né? De chegar e de falar assim, você nossa, agora eu sei, né, do porquê, agora eu entendo por que eu funciono dessa forma, né? É. Ou pode ser algo assim, gente, eu não queria ser assim, É, né? Então, ou seja, O muitas vezes. dar-se eu vou chegar e conta, falar assim, nossa, que legal, agora eu sei, eu, tipo assim, é, oh, que merda, o eu não dar-se queria o ser. dar-se conta eu acho que é muito quando a gente tira do outro e passa pra gente, sendo bom ou ruim, que eu vou sentir, né? Porque uma coisa eu tô jogando a culpa e a responsabilidade sempre nos outros. Ah, É. porque a minha na escola era assim, meus pais eram assim, meus amigos eram assim, meu ex-namorado era assim, minha ex-namorada era assim, aquele trem todo, eu sempre tô jogando pro outro. Eu das contas opa, Quem eu sou. é eu que tô passando por isso. Sim. Né? Não é os outros em O ponto em volta, comum sou eu. exatamente, o ponto em comum sou eu. Então, peraí. Eu que sou rejeitado, então isso tem a ver comigo, não é a ver com os outros, né? Por que os outros estão sempre me rejeitando? Porque por mim, É. né? Eles não fazem isso com todo mundo. Acho que o das conta é muito nisso na hora que a gente chega na gente, né? O primeiro momento que eu chego e falo, caralho, tem eu aqui, né? Eu sou responsável por algo na minha vida, né? Por estar acontecendo, não sempre, né? Dependendo de cada ocasião, mas eu tenho alguma responsabilidade sobre o que está acontecendo também. Então, Douglas, essa parte do dar-se conta, em algum momento a gente vai se deparar com partes nossas, né? Como eu disse, estava falando naquela hora, tem horas que a gente vai, tipo, tentar negar, entrar em negação, rejeição da gente mesmo, né? Ou achar muito ótimo, né? Chegar e falar assim, nossa, agora, né? Vou ter vários insights a partir desse momento. Eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre esse processo de aceitação desse processo, assim, de dar-se conta de que do nosso ponto, do ponto que a gente é no meio dessas relações, assim. Uhum. Quando a gente começa a se apropriar de si mesmo, né? A gente começa a perceber coisas que a gente não prestava atenção, como a gente não entendia, né? E aí grande parte das nossas evitações, elas estão na frente de coisas que a gente ou não se sente bem ou coisas que a gente não gosta muito da gente mesmo. Assim, então, pensando nesse termo aceitação,
Eu acho importante falar disso para compreender o que é um processo terapêutico, porque esse é um ponto fundamental de aceitar. Mas muitas vezes as pessoas confundem aceitar como ficar. Ah, eu tô de boa com isso. E muitas vezes aceitar é reconhecer o quão ruim aquilo é, assim, ou quão difícil aquilo é, Sim. sabe? Vai ter coisas que não vai ter como fazer muita coisa. Então a gente aceita aquilo como está, mesmo que aquilo desça quadrado, sabe assim? Porque a gente pode, às vezes, nutrir uma ilusão de que o processo terapêutico vai me deixar como se eu fosse um Buda, em paz. Como nada me atrapalha. Tudo Nada, que eu descubro a meu respeito me deixa em paz. nada me atravessa. E não é isso, assim. Sim. Tá aceitando, às vezes, o gosto amargo de tal situação, sabe assim? A aceitação dentro da gestalterapia é o primeiro passo para a transformação, né? Assim, mas é porque se a gente não aceita, a gente não faz contato profundo. Assim, se uma pessoa me revela, se a pessoa me diz, né? Assim, pegando um exemplo, algo que me atravessa, não sei vocês, assim, mas às vezes eu me sinto como se já subisse muitas defesas em mim para retrucar aquilo, sabe? Às vezes dá uma respirada fundo, ver se realmente não faz sentido, sabe? E isso que eu entendo como um processo de aceitação. Você vai aceitando aquilo e vai entendendo aquilo em você e como aquilo se manifesta, sabe assim? E voltando à palavra que eu usei no começo, né, de elaboração, assim. A gente aceita, e em seguida a gente tenta elaborar. E elaborar, às vezes, é tentar dar um lugar para aquilo dentro da gente. Dar um lugar para aquilo na nossa vida. Que às vezes não vai ter como tirar. Sabe assim? Vai ter que ficar ali. E aí, como é que você lida com isso? Sim. Sabe? Me remeteu a um vídeo que eu vi ontem da Viviane Mosé. Vocês conhecem ela, a filósofa? Eu acho ela maravilhosa, assim. E ela criticando essa positividade tóxica, essa negação essa positividade, descrevendo essa positividade muitas vezes como uma negação dessa parte da vida que existe também, que é mais desgostosa, assim. Como um elemento da positividade, como uma forma de negação do sofrimento. Porque aí ela dizia trazia uma outra fala dela, que eu acho que está nos livros dela, que a vida pode ser muito trágica. A gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Sim. E ela falava assim, que a nossa educação, eu acho que isso serve tanto para a educação formal, quanto para educação dentro de casas de pais, com filhos, quanto para psicoterapia, é como que a gente, diante desse fato, seria melhor a gente fortalecesse as pessoas a lidar com o sofrimento, sabe assim? É mais frutífero, eu acho, e faz parte da vida a gente aprender a lidar com o sofrimento. Frustrações também, né, Douglas? Frustrações A também. gente tem uma baixa... a gente que eu falo porque é cultural mesmo, né? Sim. Que eu percebo. Em diferentes culturas, eles lidam com frustrações de forma diferente, né? Tem culturas, se eu tô frustrado, eu pego e mato alguém. Né? Assim que eu lido com a frustração. Deu errado no nosso relacionamento, você tem que morrer. Que aí, em outras situações, a gente, igual aqui no Brasil, né? A gente vai tentar, igual você falou. Nossa, eu fui um ótimo namorado. Sabe? Eu fiz tudo certo. Não tem nada que eu olhe e fale assim. E quando eu vou culpar o outro também, às vezes eu falo assim, não sei se também a culpa é do outro, entende? Exato. Aí que eu tenho que lidar então, né? Com a frustração. Assim, tinha-se uma expectativa daquilo, né? De que podia te dar o retorno por estar fazendo tudo certo, essa questão de recompensa. Aí que eu cheguei na questão cultural, né? Porque, ou quando você faz tudo certinho, você não pode se frustrar. Tava tudo certo. Né? Você não vai ser lesado por aquilo, você vai ser recompensado. Né? Só que a vida nem sempre vai recompensar. Né? Aliás, acho que nem é sobre isso também, viver. Né? Mas se eu tô procurando uma recompensa de que em algum momento que o Diogo, eu sempre fui um bom amigo para ele. Então. Na hora que eu precisar, ele vai ter que. E às vezes é algo lá, tão né? pontual, Sim. né? De chegar e de falar assim: nossa, aquele dia eu queria que o Diogo me desse um abraço, me acolhesse, e ele falou assim: nossa, eu tenho que ir embora.
É. Né? Aí eu lido com essa frustração, quer dizer, sinto a frustração, lidar. Que evoluído, não. Eu vou sentir essa frustração e ela é desconfortável. E vai entrar naquilo que você falou, né? O desconforto, ele vai estar ali. E se relacionar, principalmente com o outro, a gente vai ter esse desconforto muitas vezes e com a gente mesmo, né? Vai ter situações que vai ter como eu me desmembrar para me sentir bem comigo mesmo, né? Vou precisar olhar e falar assim, está aqui. Até não estar mais, mas por enquanto está, É. né? Assim, eu acho que tem uma coisa que ficou mal, que tem na nossa sociedade, né, se tem uma visão negativa, mas eu acho que pela nossa falta de habilidade para lidar com essas coisas que a gente está dizendo, que é o que o pessoal brinca dentro dos relacionamentos, que é a famosa DR, né? Uhum. DR supostamente só pode acontecer dentro de um relacionamento e quando acontece é uma treva, né? Assim, essa é a visão. Assim. Ela é evitada o tempo Na verdade, o todo. relacionamento, se tiver DR, o relacionamento não tá bem, Tem que ser né? evitado. Então, ou seja, se a gente precisa discutir alguma coisa, quer dizer que nós não nos amamos mais, Exato. né? Quer dizer que o afeto tá acabando, que o sexo não tá bom, ou que falar sobre isso já é tipo assim, temos que terminar, né? É justamente essa visão que às vezes sustenta isso tudo que a gente está dizendo, assim. Porque, inclusive, essa visão de amor que a gente tem, onde essas coisas não cabem. Uhum. Sabe, assim, é muito surreal imaginar que duas pessoas muito diferentes vão se relacionar e não vão ter conflitos. Sabe, assim. E geralmente quando não tem, alguém tá sendo bem anulado dessa relação, Exato. né? Tipo assim, se você não tá conflitando a sua relação, alguém tá abrindo mão de ser quem é. Sim. Pra ser, às vezes, que o outro espera mesmo. Ou tá cada um vivendo uma outra realidade mesmo ali, né? Assim, já isso indica muito mais o fim do relacionamento do que quando tem o DR, né? Quando os dois estão muito sem ter conflito nenhum, opa, isso aí tá caminhando para um fim. Porque muitas vezes tá cada um já ligado em outra coisa na vida, um tá olhando para um lado, outro tá olhando para o outro e só se encontram ali. Pra quem tá acabam ouvindo a nem- gente, acha, nossa, mas é bom. E meu nem namorado a gente isso, conflita demais. Né? Não sei também, né? Se é. Não Às vamos vezes, pros que às vezes esse extremos, conflito né? é só fuga de olhar pra onde tem que olhar mesmo, né? Tipo assim, a gente conflita o tempo inteiro pra nunca olhar o que tem que olhar de verdade, né? Então é muito mais sobre saber pontuar quando precisa, né? Porque eu acho que a gente está aprendendo, ou está tentando aprender primeiro a gente precisa legitimar o conflito. Uhum. Né? Assim, legitimar que o conflito exista em relações, inclusive na relação terapêutica. Sim. Isso é importante lembrar, né? Assim, É isso que eu ia falar, porque como que o terapeuta faz para que o cliente não fuja essa hora, né? Porque, assim, do relacionamento, talvez, ele já está ali há muito tempo, ele está morando junto, ele Sim. acaba levando um pouco mais, né? Fala assim, já que eu tenho que aturar aqui, vou ficar mais um tempinho, vamos tentar. Já que tem que ter uma DR, vamos ter uma DR, né? Pra gente ver se a gente se resolve. Mas como que fazer sustentar isso num processo terapêutico, né? Eu acho que isso é muito mais difícil do cliente falar assim, não aguento ficar lá mais, vamos embora. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu não vejo tanto ser falado assim nos livros sobre como ser psicólogo, como ser terapeuta, assim, que é o manejo dessas situações, né? Sim. Sim. Mas é um ponto importante, porque pode acontecer, né? Assim, você pode ter um conflito tanto com o próprio cliente, né? Assim, mas eu acho que uma forma de lidar com isso é sempre você estar alinhando a expectativa do cliente sobre o que é aquele espaço. Uhum. Quando eu voltando na minha fala anterior, assim, a importância, às vezes, de ter DRs de terapeuta e cliente, assim, sobre o que você está entendendo que é isso aqui. Sim. O que você espera que é isso aqui, sabe? Porque, às vezes, o cliente... Eu já senti isso, às vezes, com alguns clientes, assim. Eles acabam colocando a gente no lugar de amigo, assim. Porque a gente é gente boa, eles vão com a nossa cara e tal, assim. Mas, aquele momento é outra relação. Nunca vivi isso, não. Nossa, eu tô muito mal de ser amigo. A moça falou assim, quem fez terapia comigo falou assim, nossa, nunca senti que eu era amigo do Ed. Mas é isso, assim. E aí, esse alinhamento de, olha, inclusive aquele momento, como imaginando assim, um cliente fictício, né? Sim. Assim, de que ele evita aqueles momentos, um conflito com o terapeuta pode ser muito proveitoso para ele se ver
pro próprio terapeuta, às vezes, levar alguma coisa pra supervisão dele, pra terapeuta dele também, assim, mas como, que eu acho que depois, é isso que eu ia falar, assim, como a gente legitima o conflito e depois como a gente aprende a dar lugar, como a gente consegue encontrar soluções para os conflitos, assim. Uhum. Primeiro a gente precisa legitimar, porque já está sendo muito difícil, assim, na nossa sociedade, né? E depois, como lidar com isso, assim, sabe? Porque existe atrito, se a gente quanto mais a gente aprofunda relações, Sim. mais coisas podem aparecer ali para serem resolvidas. Sim. E a negação daquilo vai criando ranços, calos em relacionamentos e interfere nas relações. Interfere muito. E não só no afetivo, né? Que a gente tá falando, Não né? só. Terapeuta, amigos. Eu mesmo passei por algo muito recente, assim, que eu precisei. Um dia eu cheguei e falei assim: não, eu não vou falar isso com fulano, porque não vai adiantar. Olha. Uhum. Ah, isso eu falar não vai adiantar nada. Então, tipo assim, eu prefiro me afastar. Né? Já tinha uma evitação de um conflito ali. Sim. Né? De chegar e falar assim, tá, então eu prefiro me afastar do que chegar e falar desse desconforto, que é meu, que claramente não era da pessoa, mas era meu. Né? E eu já tava começando a desistir mesmo. Falei assim, ah, tá, a gente não é amigo mais. Né? Eu comigo mesmo, tô bem resolvido com isso. Aí começa, né? As socializações. Uhum. Né? Aí um dia falei assim, não, gente, eu preciso. Eu preciso não, acho que eu quero, sabe? Que essa pessoa continue na minha vida. Sim. E para ela continuar na minha vida, a gente vai precisar Isso. passar por isso. E é desconfortável. É. Né? Era muito melhor se eu chegasse e falasse assim, ai, Larga pra lá, né? eu não tenho nada. Ai, fulano, eu tenho, né, muito isso. Assim, fulano é assim mesmo. Uhum. Eu que escolho me relacionar ou não, né? Sim. Mas quando a gente, depois de muitos anos, né, que a gente é amigo da pessoa, assim, tudo você vira e fala assim, ou não, também, não deve ter muitos anos, né? Mas chegar e falar assim, não, acho que eu queria continuar esse afeto, essa amizade, né? É. Só que para que isso continue, a gente vai ter que visitar o Vale das Sombras, né? E ver o que vai sair disso. É. Né? Que também a gente não sabe o que vai sair quando a gente abre um conflito. É. Né? Então, e dentro do processo terapêutico, o que eu vejo muito em terapeutas é o seguinte, falando de conflito interno mesmo, assim, né? Uhum. Se sou um bom terapeuta ou não. Uhum. Né? Vai olhar e isso às vezes causar e tentar transferir para o cliente mesmo para ver, né? Se ali, né, tá dando certo aqui, eu tô fazendo certo, não tô, né? E você falou da supervisão, que eu acho muito interessante fazer, né? Sim. E essencial, né? Mas agora a gente queria falar um pouquinho sobre esse bem-estar do terapeuta, mas não de bem-estar, mas em que lugar que às vezes o terapeuta se sente confortável em exercer o papel dele como terapeuta, sabe? Se existe esse lugar para você mesmo, Uhum. se é sempre um desafio, sabe? Como é que é para você ser psicoterapeuta hoje, por exemplo? Tá. Olha, sendo muito sincero, é um lugar em construção para mim, esse bem-estar, assim. Eu não tenho isso bem resolvido. E eu acho que quem assistir esse vídeo entenda, assim, terapeutas também têm as suas questões e também estão em busca de resolvê-las, sabe, assim. Terapeutas também são clientes. Terapeutas também são clientes de outros terapeutas, assim, né? Não deveriam, tá, gente? Livre-arbítrio aí, cada um faz. Eu acho que a gente ainda nutre socialmente uma imaginação do terapeuta como a pessoa mais bem resolvida de todas, né, assim. E eu não acho que é por aí, não, sabe? Eu acho que a gente humanizar as relações e as pessoas é muito libertador, sabe? E, assim, me colocando, assim, me abrindo aqui com vocês, é uma das coisas que eu trabalho em terapia, assim, porque muitos e muitos momentos eu não me sinto esse conforto. Eu acho que muito por parte disso, porque o exercício profissional parte de conseguir sustentar lugares muito desconfortáveis para que emerjam as questões das pessoas. Então, eu não saio de uma sessão de terapia difícil me sentindo bem, não. Uhum. Sabe? Eu me saio cansado, eu me saio, às vezes, pensando, preocupado com aquele cliente, o que vai acontecer com ele, né? Assim, obviamente que isso não toma a minha vida por completo, assim, mas
você se abrir para estar junto com as pessoas nas dificuldades delas, na onde aquilo é difícil, tem consequências. Sim. Sabe assim? Você tá junto de verdade, se aberto, né? Mas fora isso também, eu acho que para mim é construção eu conseguir me sentir bem confiante em tudo que eu faço, assim. É uma coisa que eu tenho trabalhado em terapia, assim. Se esse lugar existe, se esse lugar vai chegar em algum momento, sabe assim? E eu me vejo muito oscilando, né, assim. Muitas vezes eu não me sinto tão confiante. Tem dias que eu não me sinto confiante com pessoas, de atender, de falar. Tem dia que eu fico preocupado. Será que aquela intervenção foi boa? Ou eu fico preocupado com o meu próprio estado emocional, porque eu tenho os meus problemas, e aí eu vou atender as pessoas preocupado com os meus problemas, né, assim. Então, eu me sinto tentando encontrar lugares e elaborar formas de melhor atender as pessoas, de estar bem comigo, para atender as pessoas, e para mim mesmo, para minha vida, para minha família, sabe assim, é busca, sabe assim, para mim é busca ainda de construção dessas coisas ainda, sabe? E é tão humano, né? Sim. A gente tá falando de relações, de humanidades. Não existe deuses dentro de um consultório, né? E se diz que foge, né? Porque tem uns que tentam se passar por isso mesmo, né? Se colocar nesse lugar de endeusamento mesmo, né? De falar assim, São eu muito- sempre soube que você tinha esse problema. Ainda bem que você agora descobriu, né? Aham. Nesse lugar de superioridade, enfim. Sim. Mas isso tem a ver até com o cliente também, de procurar esse tipo de terapeuta, enfim, tudo isso Sim. eu acho que se entrelaça, né? E é muito mais profundo do que a gente acha. Mas isso que você falou eu achei tão legal, porque é justamente isso, né? É me ver como humano e é humanamente impossível que quando a gente está falando disso, né? De se afetar pelo outro, de aprofundar qualquer tipo de relação, inclusive a terapêutica, né? E chegar e ficar impassível a isso o tempo inteiro, sabe? Ali eu abro essa câmera, eu abro essa porta e uma entidade vem. Eu acredito no corpo terapêutico, eu falo que a gente vai desenvolvendo corpos, né? Então, tipo assim, o corpo do terapeuta vai ficando mais fácil fazer aquilo com o tempo, né? Sim. De entrar e sair dele também, para não levar terapeuta pro boteco, né, gente? Que eu falo que é o maior perigo. Já fui, né? De repente, lá conversando com um amigo e tá lá assim, não, mas como é que você se sentiu? Hoje em dia, não. Outro dia a gente tá num date de vez em quando. Você tá me testando ou tá me analisando? Eu falei, não, você tá me pagando? Mediante a Pix eu faço isso, sabe? Agora, se não tá, a gente vai só conversar mesmo. De forma. Desculpa. Vai ser outra pessoa. De forma aleatória, né? Mas é porque é humanamente possível a gente ajudar o outro, eu acho, com conhecimento, né? Com as técnicas, você falou assim, né? Que dentro da Gestalt, dentro de tudo que você já estudou, assim, tudo te dá um embasamento para aquilo, né? Científico, teórico. Mas no fundo ali vai ser sempre você e o outro construindo ali uma relação, né? É. A gastoterapia, ela tem como princípio, como outras abordagens, que o terapeuta ele é a própria técnica. Assim, a pessoa terapeuta, ele é a própria ferramenta. Então, isso é necessidade da supervisão, necessidade de você tá fazendo sua terapia, assim, sabe? Porque se assimila o conteúdo teórico, técnico que aquela abordagem tem, né? Por exemplo, da gestalterapia, que eu estou falando aqui hoje, né? Mas o exercício dela vem de uma habilidade humana que você tem quando você absorveu aquilo, né? Então, esse tripé, né? Assim, terapia, supervisão e atendimento, eles se retroalimentam, né? Assim, o tempo inteiro. E você vai se formando terapeuta à medida que você vai trabalhando as suas questões, né? Assim, e aprendendo a se relacionar, aprendendo a lidar com aquele cliente, né? Assim, é isso, assim. Mas essa questão da humanização, né? Ela talvez para algumas pessoas soe como desilusão, sabe assim? Porque muitas pessoas às vezes podem nutrir esperanças na hora que procuram um terapeuta, eu acho que entrando no que você disse, né? De que essa pessoa vai ter as soluções.
isso é um grande engano, assim. O terapeuta vai ser aquele que vai sustentar uma coisa para você encontrar uma solução para sua vida, assim. Sim. Se ele fica te dando direcionamento demais, se ele fica te apontando caminhos, isso não é terapia, isso é outra coisa. Né? Assim, isso é guru, isso é coaching, isso é outra profissão. Assim. Se você quer fazer terapia, entenda que vai ser um espaço excelente, maravilhoso para você lidar com você, com as suas questões, assim, né? Porque volta no que você falou, Diogo, assim, de transferir para o outro, Sim. que aí eu acabo retroalimentando a questão da pessoa. Ela vai transferir para mim a solução, eu vou dar uma resposta para ela, ela vai continuar não tomando as rédeas da própria vida, né? Você vai fazer o consultório, né? De uma certa forma, ele é um espaço seguro para um desenvolvimento muito pessoal, né? E intransferível. Estou longe aqui. Pessoal e intransferível. Né? Então, ou seja, eu vou procurar transferir, claro, e né, é tão bom às vezes falar assim, nossa, eu vou jogar isso aqui, às vezes ela responde. É. Né? Talvez as respostas, mesmo que te levem para alguma solução, aquilo que você não elabora, que eu falo, justamente você consegue sustentar. Então, se o outro fala para você assim, sai de casa. Nossa, é mesmo. Meu terapeuta falou que eu tenho que sair de casa para ficar bem com a minha mãe. Aí eu saio. Em trabalho, né? Falando de sustentar básico, né? Tipo assim, sustentar Sim. uma decisão de forma básica. Você não tem como sustentar aquilo, Sim. né? Muitas vezes também ela vai falar de uma evitação, tipo, de por que eu não consigo sair de casa, né? Por que esse ambiente aqui é tão importante para mim? Isso. Por que eu Perfeito. tenho que ficar aqui junto com a mamãe? Né? Por que se eu sair, algo de ruim vai acontecer? Sim. Exato. Então, elaborar, porque quando você elabora, você pode chegar pode se dar conta, né? Ter um insight, chegar e falar assim, eu não consigo largar a mamãe porque eu acho que eu não sei tomar minhas decisões por mim mesmo. Sim, Né? pode ser uma De forma percepção. né? Chegando nesse lugar. E a partir desse lugar, eu falei assim, não, aí começam as perguntas, né? Mas por quê? Isso. Né? Você já procura saber o como? Né? Às vezes o como você nem entrou em contato, tipo assim, como sair de casa? É algo que está tão longe de mim que eu nunca nem olhei para isso, né? Então eu falo que o consultório, às vezes o espaço terapêutico, ele é para esse desenvolvimento daquilo que, quando eu passo pelo processo, né, que a gente está falando aqui, elaboração desse processo, talvez no final, sem garantias também, né, eu consiga sustentar as minhas escolhas e cada vez mais me apropriar delas, né? Eu acho que esse o desenrolar de um processo, né? Sim. Você dá espaço para a pessoa entra em contato, ela vai conseguir chegar numa resposta. Muitas vezes é isso, assim. Ela vai conseguir chegar numa resposta que você nem imaginou. Sim. Eu já tive isso muitas sensações, muitas vezes em sessão. Porque, como humanos, né, às vezes a gente pensa numa resposta assim, mas será que é isso, né? Assim, para aquela pessoa, será que ela devia fazer isso? E acontece alguma coisa, ela vai consegue dar um rumo para a vida dela que você nunca imaginou e você vê que ela tá super forte naquilo na caminhada dela. Você fica assim, nossa, que bom que eu não falei nada. Sabe assim, que bom que eu sustentei isso, porque é muito Não bonito. tinha nada a ver com aquilo, né? É. Você Outro caminho. Você vê a pessoa trilhando o próprio caminho, tomando as decisões, mesmo que for que seja sair da casa dos pais, né? Assim, Sim. seja terminar um relacionamento, que seja mudar de país, mudar de profissão, assim, trocar de área. É muito bonito você ver a pessoa tomando a rédea da vida dela e tomando as decisões e criando o próprio caminho de vida, assim. E isso eu acho uma coisa muito bonita do ser terapeuta. Você vê a vida da pessoa acontecendo, você podendo acompanhar aquilo, assim, é muito fantástico. Sei. Pessoa apaixonada pelo que faz. Mas é mesmo, é muito bonito É. mesmo. Eu choro, gente, quando vocês dependem. Eu choro. Alguém me conta, Chora, mas né? é justamente isso, porque a gente às vezes nem imagina, né, o desfecho ou imagina um desfecho diferente quando você fala assim, gente, era muito mais dela, né, do que meu mesmo. Estamos no finalzinho, Douglas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas. Eu não sei, eu ia falar para você falar para que pessoas que querem iniciar o processo, né, terapêutico, assim. Uhum. Mas eu acho que eu vou deixar livre. O que você falaria sobre o processo terapêutico para as pessoas para dar uma fechada nesse assunto, assim? Tá. Eu acho que eu posso falar o seguinte. Olha, o processo terapêutico é uma coisa que a grande maioria das pessoas não passou, não sabe o que é direito, né? Uhum.
Mas eu, agora dou um depoimento não do terapeuta, mas do cliente, né? Sim. É maravilhoso você poder sentir que você dá conta de uma coisa. Sim. É maravilhoso você. Eu tenho o prazer, às vezes, de conseguir dizer a palavra que eu nunca consegui dizer, Sim. sabe assim? É, tem uma coisa muito útil no processo terapêutico que às vezes tirar o monstro do armário, olhar, abrir o armário e ver que não tem monstro nenhum, assim. Então, pode ser uma grande superação das suas questões, topar viver um processo terapêutico. O processo terapêutico vai te pedir muita coragem. Entrar em processo terapêutico, eu sempre falo isso para todos os clientes, eu acho que tem que ter muita coragem de abrir o armário e olhar, entrar lá dentro e falar assim, o que tem aqui? Sabe? E pode ser, a minha experiência é de que um reencontro comigo mesmo, assim. Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais confiante, eu sou muito grato aos processos terapêuticos que eu topei e as pessoas que me proporcionaram viver esses momentos. Todos os terapeutas que eu tive na minha vida, eu sou muito grato a eles por oferecer esse espaço de acolhimento, de legitimação, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Pode ser muito bom para você, caso você tope, assim. Bora topar. Obrigado por ter topado Eu aqui com a topo. gente. Obrigado Depois vocês, de um meninos. discurso desse, eu topo. Por me chamarem. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. A gente vai deixar aqui a rede social do Douglas, para quem quiser procurar ele depois, né? Pode? Pode. Douglas H. Gomes 91. Instagram. Vai estar aqui embaixo Vai também, estar aqui embaixo na aí, descrição, para ficar do mais vídeo. fácil. Só clicar lá e entrar em contato com o Douglas. E é isso, Douglas, muito obrigado. Foi assim, um papo muito gostoso, né? Como eu Obrigado, imaginei com que seria certeza. mesmo. Foi muito bom. Obrigadão, Douglas. E para você que ficou com a gente até agora, espero que já tenha curtido e compartilhado esse vídeo, né? Com alguém. Se não, manda para alguém aí que você sinta que vai tocar de uma certa Agora forma. manda para duas né? pessoas. Você não mandou para uma antes, agora manda para duas. E a gente se vê no próximo. Até. Até lá, tchau, tchau.